Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem da programação do 28º Seminário do Cinema Brasileiro, que integra a programação da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que tem como tema central Que Cinema é Esse? De hoje até o próximo sábado, dia 1º de fevereiro, mais de 160 profissionais estarão no centro de 50 debates e rodas de conversas. Todos os debates serão gravados e os debates serão disponibilizados pelo canal YouTube da Universo Produção, também no podcast da Universo, convidando todos vocês para seguirem as nossas redes sociais, Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Teremos nesse momento o painel Sebrae com o tema Como otimizar o seu negócio através de conhecimento, estratégias e desafios. Um breve relato do projeto Objetiva, depoimento dos consultores sobre suas atuações e destaques de suas oficinas. Nós convidamos aqui para o nosso palco os consultores Janaína Augustin, consultora Sebrae e especialista em aplicação de ferramentas de inteligência artificial, de Minas Gerais. Ricardo Tiesi, consultor Sebrae, escritor, professor e roteirista, de São Paulo. A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master da Petrobras, patrocínio CPMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BB-A7, CSN, Caixa, Engeia, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais. A parceria cultural e educacional é do Senac em Minas, Instituto Universo Cultural e Casa da Mostra. Apoio Prefeitura de Tiradentes, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Embaixada da França, Festival Scope, MAF Mistica. Idealização e realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar esse debate sem prévia autorização dos coordenadores. O momento da participação da plateia para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, nós pedimos gentileza de falar no microfone e se identificar, dizendo o nome, o estado de origem, para a transcrição das falas posteriormente. Muito bem, nós passamos a palavra para a Janaína Augustin. Muito obrigado, prazer a presença de todos. Alô? Oi, pessoal, bom dia. Não, já é boa tarde. Obrigada pela presença. Somos poucos, mas necessários. Acho que eu vou dar uma introdução, o Tiesi depois pode falar mais, sobre essa necessidade de educação, de formação para nós, né, do mercado audiovisual, frente às inovações e desafios que a gente está passando já faz algum tempo. E vou dar um pequeno spoilerzinho sobre inteligência artificial. Hoje à tarde tem um workshop que eu vou dar às 3h, quiserem participar, né? Acho que, não sei se tem vagas ainda, mas vale a pena. E só para dar uma introdução para vocês, eu trabalho na Gulani, que é uma produtora de filmes. A gente produziu o Bituca, que está passando aqui. Cena, né, a série da Netflix, Que Horas Ela Volta, são vários títulos aí grandes. Eu comecei a trabalhar com eles há 25 anos atrás, como assistente de produção. Depois eu saí e comecei a trabalhar na O2. Isso foi em 2005. Quando eu entrei na O2, eu entrei para montar o núcleo digital. Nesse ano surgiu o Orkut, não sei quem lembra, ou se vocês já tinham nascido, né, nesse ano. E quando o Orkut surgiu, foi uma loucura, assim, porque
Foi a primeira rede social, né, onde a gente conseguia conversar com pessoas que a gente não via mais e se conectar com essas pessoas, mas ainda era só uma modinha, assim. Quando surgiu o YouTube, que foi logo em seguida, a gente se assustou muito, né, porque, de repente, você tinha a possibilidade de assistir e produzir conteúdos para uma plataforma que era democrática, né, que não era TV, que não era cinema, mas qualquer pessoa podia produzir, e de repente apareciam pessoas que viraram celebridades do dia para a noite produzindo qualquer tipo de conteúdo lá. E ainda era um lugar de exploração, né, não tinha um formato definido, então você via coisas muito bizarras. E aí as agências de publicidade, as marcas, começaram a explorar isso. E também, né, tinha uma liberdade criativa muito grande para criar coisas diferentes e tal, que foi se perdendo, né? Em 2009 surgiu o Facebook e a Netflix, mais uma mudança gigantesca no nosso mercado. A gente começou a usar câmeras digitais, né? Antes era só película, de repente virou digital. Então, você vê que 2005 a 2009 foi uma mudança grotesca assim, né, na produção audiovisual, que a gente tinha que se adaptar o tempo todo. Depois disso, eu passei desde produção de webséries até filmes em realidade virtual, conteúdo imersivo, enfim. Todo ano aparecia uma novidade tecnológica, a gente tinha que se adaptar e criar tecnologia para isso. Por exemplo, né, quando surgiu a realidade virtual, em 2013, não existia câmera para fazer. Então, a gente inventava as câmeras, a gente, enfim, colava a câmera uma na outra para conseguir fazer a filmagem redonda e tal. E a gente fez muita coisa grande com esse tipo de estrutura meio artesanal. E aí, em 2017, eu comecei a ouvir falar de inteligência artificial. E aí eu fiquei com bastante medo, né? Quando apareceu esse assunto, assim, existe uma feira nos Estados Unidos que chama South by Southwest, que é um lugar para você se inovar, para conhecer o que vai acontecer nos próximos anos. Em 2017 foi o ano que falaram, isso vai mudar o mundo, né? Se você não usar a inteligência artificial, você vai ficar para trás. Ela vai ser tão útil e necessária e indispensável quanto a energia elétrica. Você vê que já faz bastante tempo que tinha gente falando, engenheiros, estudantes, né, enfim, PhDs, falando que a gente precisava começar a trabalhar com isso. Bom, de lá, da O2, eu trabalhei na Netflix, na área de produto, e aí eu vi a inteligência artificial sendo aplicada na prática, já como uma ferramenta essencial para a gente entender os padrões de comportamento dos usuários, que tipo de conteúdo dava mais certo, enfim, né, conseguir ter acesso a dados de uma forma rápida e analítica, que é uma coisa que nenhum ser humano consegue fazer, né? A inteligência artificial, a gente chama de IA, porque é inteligência artificial. Eu chamo de IA porque, para mim, é uma inteligência assistiva. Então, né, não é que a gente está falando de uma coisa artificial no sentido ruim, né, no sentido bom mesmo, tá? Isso pode ser bem polêmico, mas eu sou uma defensora assídua da inteligência artificial. Eu tenho dado muitas palestras através do Sebrae, da Objetiva, Chess também, levando o conhecimento mais novo sobre inteligência artificial para que nós, produtores de conteúdo, não fiquemos para trás, bloqueados pelo medo de que isso pode tirar os nossos empregos. Então, a Objetiva é um projeto do Sebrae da APRO que está dando essa possibilidade para a gente, que é do mercado audiovisual, poder dividir com pessoas o que a gente sabe que está acontecendo na nossa prática e tentar, de alguma forma, fomentar esse tipo de discussão, de conversa, porque é uma coisa que não está acontecendo ainda, né? Eu falo que a gente está no ano zero da inteligência artificial. Para mim, a gente chegou em 2005,
quando surgiu a internet. Ainda é tudo muito livre, ainda é tudo muito liberto. A cada dia surgem, não sei, 1000 aplicativos no mundo. Então, ainda tem muita startup desenvolvendo coisa. Não tem regulamentação, vai ter uma mesa amanhã para falar disso. Então, assim, é um momento certo para a gente começar a olhar para isso, senão continua ficando muito tarde. Na verdade, já é um pouco tarde mesmo, mas, enfim, estamos tentando fazer, de alguma forma, esse tipo de discussão, conhecimento vir para o Brasil quanto antes. Então, eu vou dar um pequeno spoiler aqui da palestra. Bom, como eu falei para vocês, a inteligência artificial não é nova e ela não vai acabar. Ela é utilizada por diversos mercados fora o nosso, desde medicina, advocacia, tudo quanto é tipo de mercado já utiliza a inteligência artificial para diminuir o tipo de trabalho que é um trabalho manual ou que leva muito tempo para a gente fazer. Então, com a inteligência artificial, você consegue ter assistentes que analisam informações muito rápido para te dar ferramentas para você criar. A generativa é a grande moda do momento, que surgiu a partir do ChatGPT, que é aquela que consegue criar linguagem, seja ela em imagem, em vídeo, em texto, em voz, e ela é a nova inteligência artificial que está mexendo com o nosso mercado. Ela não vai substituir os seres humanos, não é isso. Assim, essa teoria do medo é uma teoria que a gente tem que desbancar imediatamente. Mas quem não souber usar a inteligência artificial vai ficar para trás. Não tenho a menor dúvida. E eu vou contar para vocês um pouco por que isso. Vai mudar completamente a forma com que a gente lida com informações. Isso para o lado bom e para o lado ruim. Eu entendo como um assistente inteligente, né? Então, não existe como você fazer nada sem guiar a inteligência artificial. A inteligência artificial não trabalha por si só, criando coisas. Sempre tem que ter um ser humano, que foi quem criou, inclusive, a inteligência artificial, para tirar o melhor dessa ferramenta. E a gente precisa ainda de regulamentação, de formação e principalmente de investimento dos nossos governos, das nossas entidades, que é uma coisa que eu vejo o SEBRAE fazendo, a APRO, o SENAC, mas ainda falta muitos outros modos da gente conseguir investir em capacitação. A gente é responsável por isso. Eu não acho que isso tem que ficar na mão de nenhum governo. Claro que a regulamentação é necessária por uma questão de dar algum tipo de parâmetro legal também para as ações, mas a gente não pode esperar nenhum governo controlar isso, porque hoje em dia a gente está com o governo X, que vocês sabem que tem um certo cuidado, né, com direitos básicos do ser humano, mas daqui a 2 anos vai ser quem? Né? Vai ser um governo que se preocupa com isso ou não? Não tem como deixar na mão deles. Está na mão da gente estudar, discutir, descobrir o que é certo, o que é errado. E, inclusive, se for o caso, lutar para que a regulamentação se adapte ao que a gente está descobrindo enquanto a gente estuda. Eu não vejo assim muita gente entender o que é inteligência artificial, muito menos dentro de Brasília. Né? Você tem que entrar na prática para você saber o que acontece ali dentro dessas ferramentas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa é uma ferramenta chamada Decorrir, que é uma ferramenta de geração de imagens. Quando eu entrei nela, eu escrevi em inglês, cria a imagem de um médico. Na verdade, em inglês não tem gênero, né? Então, an image of a doctor. A imagem que ele criou é a representação de uma visão que um médico só pode ser homem branco, cis. Então, você vê que ele repete um conceito que é um conceito muito genérico e limitado de que gênero pode ser um médico. Outro exemplo, eu pedi para criar uma imagem de uma pessoa dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Ele criou a imagem de uma mulher sexualizada.
né? Você não, assim, eu não dei nenhum spoiler sobre que tipo de imagem eu queria. Então você vê que essa ferramenta, o Decorrer, ela está reforçando, enfim, preconceitos, né, ou opiniões pré-determinadas que a gente tem que fazer com que isso não seja reforçado. Quanto mais a gente utiliza a inteligência artificial, mais a gente ensina ela a fazer as coisas da maneira certa. Então, não adianta deixar na mão de uma ferramenta ela se adaptar ao que é certo ou errado. É a gente que tem que fazer isso acontecer. E tem algumas indústrias se mexendo para fazer isso e proteger a gente de algumas questões que podem acontecer daqui para frente com relação ao uso de imagens ou de direitos e tal. Em Hollywood, existe um grupo, né, uma agência que cuida do direito de imagem dos atores, e não é dizendo não pode usar, é o contrário. É dizendo, atores, venham aqui, como vão usar a imagem de vocês, venham aqui, a gente vai escanear tudo quanto é movimento de vocês, movimento de corpo, de linguagem, enfim, como você funciona, e a gente vai registrar isso. Então, ninguém vai poder usar a sua imagem, porque ela está registrada. E você vai poder vender a sua imagem em inteligência artificial. Porque isso pode acontecer no futuro. Então, por que dizer não? Né? Ao invés de deixar isso se tornar uma coisa, enfim, ilegal, faça com que se torne legal. Mas pense em como fazer isso de uma forma que te proteja e que não impeça esse tipo de uso acontecer de uma forma legalizada. O que está acontecendo hoje, né? Uma coisa, todas as imagens que estão nesses slides eu fiz com inteligência artificial. Eu não sou roteirista, muito menos diretora, nem designer. Então, se eu conseguir fazer, qualquer um aqui consegue. Talvez muito melhor do que eu. Essa semana fatídica, né, a gente viu a posse do Trump, e quem estava ali junto com ele no palco não eram presidentes, não eram grandes figuras políticas, eram grandes figuras de empresas de tecnologia. Né, você vê aqui o Mark Zuckerberg, do Meta, que começou o ano eleitoral, enfim, do Trump, acabando com uma série de direitos, né? Enfim, não sei quem está acompanhando, mas as notícias são bem tristes, né? A Meta se vendeu para o governo para poder sobreviver, virou uma empresa de extrema direita. Você vê o dono da Amazon, que está ali no meio. Você vê o dono do Alphabet, que é o Google, que está do outro lado. O Elon Musk. Enfim, todos os donos, CEOs de Big Techs estavam ali de braços dados com o Trump. E aí as notícias que a gente começa a ver depois disso mostram o quanto isso é perigoso. A gente vê a Arábia Saudita, isso aqui já é antigo, tá? O da Arábia Saudita, ano passado, eles investiram 40 bilhões de dólares em inteligência artificial, né, num fundo de investimento em tecnologia de IA. Essa semana, a Meta, Mark Zuckerberg, previu um investimento de 65 bilhões em inteligência artificial, obviamente com a ajuda do Trump, e o Trump anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. No Brasil, a gente anunciou o quê? Quanto de investimento? Alguém sabe? Não estou querendo dizer que o Trump é legal, tá? Mas existe um mercado, existe um futuro para a inteligência artificial que está na mão dos americanos. Hoje em dia está na mão dos Estados Unidos, da China e da Arábia Saudita. E o que pode acontecer daqui para frente é uma pasteurização da inteligência artificial, ou uma limitação do uso dela para grandes empresas. E a gente não vai ter acesso a isso. Vai ficar escravo disso, né, de alguma forma. Desculpa o drama, a gente sou um pouco dramática. Esse investimento do Trump, ele já vai usar agora 100 bilhões de dólares para construir o Stargate, primeiro data center de IA do tamanho do Central Park, no meio do Texas. Então, esse espaço ele vai ser um grande
power bank, um data center para conseguir gerar ou movimentar a inteligência artificial de uma forma mais acelerada. Obviamente, esse tipo de lugar consome uma quantidade de água absurda, então tem um impacto no meio ambiente, que aí, enfim, a gente entra numa outra questão, mas sim, já vai começar agora, né? Esse acesso do Trump aos 100 bilhões de dólares para investir em inteligência artificial, que vai criar em torno de 100 mil novos empregos. Então, quando falam, vai destruir o teu emprego, vai acabar com a tua, enfim, carreira, alguns vão, mas outros projetos surgirão, outros empregos surgirão. Quando eu comecei na O2 em 2005, se alguém me falasse, putz, no futuro eu quero ser programador de aplicativo de iPhone, eu ia falar, o que é isso, sabe? Não existia nada disso, não tinha essa visão. Então, provavelmente, hoje, a gente não tem a menor noção do que vai acontecer daqui a 5 anos. Outros quais os empregos que vão surgir. Por isso, tem que ficar de olho, né? Em formação. O que eu falo, então, que a gente precisa agora? Investimento, enfim, formação, né? Estudar, educação. Eu acho que desde o começo, enfim, da pré-escola, a gente já tem que ter no currículo, né, na grade escolar, o estudo de inteligência artificial, a regulamentação, enfim, ainda bem que o Brasil está se mexendo para isso, investimento e desenvolvimento de prompts, que é uma coisa bem de engenharia, e modelos de dev, isso aqui, para quem for no workshop, vai ficar mais claro, e desmistificar a inteligência artificial. Quando surgiu o ChatGPT, a primeira coisa que o CEO fez foi falar, isso vai acabar com o mundo. E ele é o cara mais rico usando inteligência artificial até agora. Então, assim, a gente tem que parar de ter medo. Não dá, assim. Principalmente a gente do audiovisual, que tem uma resistência muito grande. Então, sem medo, tá, gente? Vamos começar a testar coisas. A Unesco está investindo bastante em inteligência artificial, em países, né, com menos estrutura. Então, você vê que a gente já tem, em alguns lugares, a inteligência artificial dentro da escola, né, fazendo parte do currículo das escolas. Mas, assim, só 7 países no mundo inteiro tá fazendo programas para os professores aprenderem. E só 15 países no mundo inteiro incluíram inteligência artificial no currículo. Então, quem está, né, precisando de ajuda está cada vez mais atrás na corrida, mas a gente tem essas instituições que estão enxergando, pelo menos, né, que isso é necessário. Peraí. Outros exemplos da inteligência artificial, a medicina tem se utilizado bastante, e é bem impressionante, né? Essa notícia, acho que essa semana saiu de novo, mas a inteligência artificial conseguiu detectar o câncer de mama 4 anos antes dele ter se desenvolvido. Eu tenho amigos que trabalham com medicina, enfim, com genética, e eles já usam há muito tempo a inteligência artificial para prever, enfim, possibilidades de desenvolvimento de câncer e conseguir fazer um tratamento inicial quanto antes, né? Para os médicos, por exemplo, eles conseguem fazer qualquer tipo de análise muito mais rápida usando IA do que qualquer outra forma de análise. E o Google está, né, lançando algumas ferramentas para médicos poderem dividir com a inteligência artificial o que eles pensam, né? Então, é uma conversa entre médicos e inteligência artificial para definir prognósticos, né? Porque pensem o seguinte, a inteligência artificial, por enquanto, ela tem acesso a tudo que está na internet, absolutamente tudo. Então, essa do Google, ela é focada para a medicina. Então, um médico falar com esse tipo de ferramenta, não é que ele está colocando algo em risco. É mais risco ele tomar decisões sozinho do que conversar com uma ferramenta que tem não sei quantas, enfim,
histórias, né, relacionadas à medicina que ele nunca teria acesso. O Google, né, desenvolveu algumas questões como uma ferramenta que hoje já está dentro do ChatGPT também, que ajuda as pessoas a identificar objetos ao seu redor. Vocês já devem ter visto, né, o Image Detector. A Apple introduziu uma nova ferramenta para quem tem dificuldade de tocar na tela, né, algum tipo de limitação física, que faz o scroll da tua tela só com os olhos. Então, você vê que tem algumas ferramentas que já estão surgindo para deixar a nossa vida melhor, ou pelo menos, enfim, para quem tem alguma questão física aí, que não consegue acessar as novas tecnologias, né? E assim, parece tudo meio assustador, mas a primeira coisa que eu falei para o Chese ontem, comecem pelo básico, ChatGPT. Não sei, alguém aqui usa? Tá bom. Enfim, né? Ele é o principal assistente que existe. Eu uso muito ele com voz, né, no celular, enfim. É o lugar assim para vocês começarem realmente a estudar. Você pode perguntar qualquer coisa para ele. Se você tem dúvida, por exemplo, nossa, eu estou com um roteiro aqui que eu preciso resumir em uma frase ou em um parágrafo. Você me ajuda? Ajudo. Você sobe o PDF lá e ele analisa para você. Claro que pode ficar uma análise ruim. Então, sempre vai depender das pessoas para isso ficar, enfim, bom. Mas ele te ajuda a resolver coisas que são muito banais, assim, tipo exportar um texto que está dentro de uma imagem. Às vezes a gente faz print ou recebe prints, né, imagens de coisas com muito texto. Você joga as imagens ali, ele extrai o texto do print. Então, assim, no meu dia a dia, eu uso o ChatGPT o tempo todo. E tem uma coisa que acontece no Brasil, a gente não... Muito poucas pessoas falam inglês, né? Então, assim, qualquer ferramenta de inteligência artificial, ela está em inglês. Então, não sei usar a inteligência artificial porque não falo inglês. É só você escrever no Google, no ChatGPT, em português, pedir para ele traduzir. Inclusive, quando a gente precisa fazer prompts, eu peço para ele, crie o prompt adequado para uma plataforma de vídeo, ou, enfim, de imagem, e ele ajuda muito a desenvolver esse tipo de ações mais manuais. Outro lugar onde dá para ter acesso é esse projeto Objetiva. A gente vai falar aqui bem rapidinho, mas é um projeto da APRO e Sebrae de capacitação para o nosso mercado, né, justamente para enfrentar esses desafios de inovação. Então, vale a pena vocês entrarem lá. Eu vou deixar ali o site para vocês fazerem print também. Lá tem vários cursos gratuitos, mais de 256 horas de aulas, desde legislação, distribuição, branded content, inovação, internacionalização, com muito material, seja em PDF, ou em videoaula, ou em podcast. E a gente está começando a já programar a próxima trilha, né, que vai ter inteligência artificial. Tá? Então, em breve, no Objetiva, um curso mais detalhado. Então, enfim, aqui só a carinha do site, para vocês darem uma olhada no que está disponível hoje lá, né, de cursos. Eu e o Chese participamos também da criação desses cursos, né? E esse aqui é o site do Objetivo Audiovisual, para vocês darem uma olhada lá, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho. Peraí. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, ali está meu @ do Instagram, enfim, né? Posso dar uma ajudada em algumas dicas. Como eu sou produtora, eu sinto muita falta de profissionais que trabalham com inteligência artificial e que me falem que estão trabalhando. Porque o que está acontecendo é que muita gente está trabalhando já e tem medo ou vergonha de falar. E a gente pode estar correndo riscos muito grandes quando a gente utiliza uma imagem sem falar que a gente está utilizando.
Enfim, mas isso é uma outra discussão gigante que eu não vou falar agora. Mas se alguém tiver uma dúvida ou quiser alguma dica, enfim, o que eu puder ajudar para que esse mercado se desenvolva, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado. Agora vou passar para o Tiese. Muito bem, boa tarde. Obrigado, Janaína, aqui, eu agradecendo oficialmente as coisas que a gente tem conversado esses dias. Eu vou, na verdade, ser bem breve meu comentário, até porque talvez alguém tenha questões, tá? A gente separa um tempinho. Vou inverter a ordem e eu vou começar comentando o que a Janaína falou aqui, tá? Para mim, aqui, essa Mostra Tiradentes é uma honra estar aqui, e já é um ganho. Eu estou no segundo dia, porque a gente veio junto, né? A gente se encontrou lá em Confins, não se conhecia, e veio de carro. Então, são 4 horas de viagem com alguém da inteligência artificial, que, para mim, eu confesso que eu entrei no carro com a postura, vai tirar meu emprego. Até hoje, a inteligência artificial vai tirar. E aí, como eu fui na frente, e a Janaína, você é a Sebrae, eu sou roteiro, eu sou inteligência artificial, você no banco de trás, né? Eu achei que era aquele filme de máfia, que a pessoa vai te enforcar no caminho, sabe? Eu vim toda hora com essa imagem na cabeça. Aí a gente para na estrada, aí vem um pão de queijo com linguiça, não sei se todo mundo parou ali no pão, aí você começa a digerir melhor a ideia, né? E do ponto de vista, agora vou emendar também no que nos conecta e o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Porque Janaína tem o workshop dela, eu tenho o meu, quero falar rapidinho, é que ainda nas salas de roteiro a inteligência artificial está um pouco do lado de fora ainda. A gente acha ainda um pouco um intruso, assim, do tipo... Talvez pelo paradigma de que vai criar cena, mas não. Por exemplo, eu tenho infelizmente não vou poder estar na palestra dela, porque eu tenho uma sala de roteiro online à tarde. Então, depende muito de concretude histórica, da gente ver imagens que não estão mais diante de nós, mas que são imagens que, se a gente botar o olho nelas, é muito mais fácil estar lá, é muito mais fácil criar. Então, eu acho que tem um monte de perspectiva. E aí eu começo um pouco no tema nosso da semana aqui, talvez justificando a plaquinha aqui, consultor Sebrae, né? Então, quando teve a indicação, acho que o Globo de Ouro, né, a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro, as indicações todas, foi comemoração, né? A gente ficou muito satisfeito eu particularmente fiquei muito, eu me senti parte assim quando uma das escolas que eu dou aula publicou, né, na rede social, e veio um comentário de aluno, né? Qualquer comentário de aluno é sempre muito valioso, assim, sabe, para a gente ter noção da missão, assim. Esse, particularmente, era de um grande ator, o Maurício Gonçalves, sobrenome filho do grande Milton Gonçalves e tal. E ele falou algo mais ou menos assim, mas se não são vocês fazendo a base, fica difícil chegar no topo. Eu adorei isso, sabe? Eu vou emoldurar esse treco, porque a base é sala de aula. A base é todo dia lá. Eu sou de um tempo, até hoje ainda ouço, reclamar, o roteiro, o problema do cinema nacional, tal, não sei o quê. Eu ouvi isso tantas vezes que eu falei, tá bom, vamos então estudar o assunto, vamos transmitir. A base é uma coisa diária, assim. A base é sala de aula todo dia, né? Eu tenho a honra de estar com os meus alunos da FAP aqui, que estão, alguns na mostra, outros tenho certeza que vão estar o ano que vem. É só o curta ficar pronto que está saindo. Eu tenho, em 20 anos, visto a melhora por conta da tal da base. Ela é fundamental, assim. Se me permitem um paralelo, sei lá, do ano passado para cá, eu acho que eu circulei lá em São Paulo, não sei quantos 1000 quilômetros, porque meu filho está na base de futebol, assim, né? Está tentando ser boleiro e a gente vai, os estádios são longes e tal. Eu vejo a base. Se não tem um cara ali, um professor, um técnico, que fala, é aqui, é ali, olha, melhora, o topo, ser campeão do mundo, não vai acontecer. Não vai acontecer Copa do Mundo. Então, está perto dessa base, e só para dar o spoiler, não vai acontecer, tá? A base do futebol está horrível. Só para avisar, não contem muito nos próximos anos. O cinema está bem melhor, a base. Não vai, tá? Já vi que não vai, é muito em cada coisa. Aí é outra palestra, né?
Mas no cinema não é um acaso, demos sorte que agora os filmes... Pô, se ninguém olhar os curtas, se ninguém olhar o que a gente está fazendo nesse exato instante, se ninguém tiver, né? Então, eu tenho muita honra de participar desse projeto do Sebrae, que são, né, acho que já são 256 horas aulas, tem lá, já foi uns 120 mil alunos, assim, de todas as áreas, assim, desde o roteiro está lá no módulo 1, porque é a base, então é a base da base, né? Missão, assim, importante. E viaja, né? E vai para outros lugares, leva para outros estados, estamos aqui, não sei o quê. E também em escola, né? Na FAAP, nas escolas de roteiro e tal. E eu acho que a gente, para estar já para me encaminhando, tá? Em sintonia com os tempos, assim, a grande questão, inevitavelmente, é aqui que a gente vai contar, qual que vai ser a nossa próxima história, né? Eu tô diante de uma página em branco e eu tenho, e não adianta negar isso, uma realidade atual, uma demanda de streaming, né? Uma demanda que nasce até de questões artificiais, né? De inteligência artificial, de o que está dando certo, o que funcionou no ano passado, o que funcionou no mês passado. Mas, por outro lado, a gente tem... o que funcionou é um dado da equação, né? O outro é o que pode vir a funcionar e o outro é o que nós, cineastas, criadores, queremos contar. Cadê o lado do inventivo, né? O lado do inesperado, o lado do imprevisível até pelo algoritmo. Então vai ser mais ou menos essa reflexão, porque a gente tem aqui essas janelas a serem preenchidas com certas demandas de história que, por razões diversas, o público já está acostumado, que não sei o quê, que merecem todo o nosso respeito. Por outro, a gente está na mostra que a gente vê uns filmes que buscam caminhos. Né? A gente vê cinema independente, a gente vê novas possibilidades de personagens e tal. Então, a gente está sempre nesse equilíbrio delicado, né? Sempre nessa espécie de não lugar, assim, de tentar achar como é que a gente, como criador, consegue... Não é só escrever, é quase se posicionar, né? Quase escolher histórias que, de alguma maneira, claro, tem a demanda da comunicação, do mercado, da indústria, mas também tem a demanda... que podem conversar, tá? Não estou fazendo assim nenhum tipo de MMA do roteiro, não, mas de coisas que precisam ser contadas e coisas que a gente quer contar. Então é sobre isso um pouco que eu vou falar amanhã. Mudei, tá? Eu achei que a inteligência artificial era o inimigo e acho que pode ajudar muito nisso, tá? Dessa busca de preencher as páginas com histórias relevantes e que sejam assistidas. É isso, gente. Alguém tem alguma coisa? Quer um comentário para a gente... Como estamos de horário, Jana? Temos 7 minutos, mas agora eu entendi porque você estava mudo no carro. Eu tentando puxar assunto, certeza, cara. Ele estava muito mudo. Não, eu comecei, sou contra você, entendeu? Não fala comigo. Maravilhoso. Muito bom. Boa tarde, eu sou Luiz Gustavo Vilela, eu estou aqui representando a Paraná Film Commission, então eu fico muito feliz de vocês estarem falando aqui, porque a gente está justamente contratando o Sebrae para ajudar a gente a tentar entender o ecossistema do audiovisual lá do Paraná e tal, para a gente, né, tomar decisões mais informadas, assim. Mas eu vou fazer uma pergunta com o meu outro chapéu, na verdade, que é o de professor de comunicação, né, porque a gente tem que ter 17 empregos para ter uma vida de classe média baixa, né? Eu trabalho com comunicação já tem 20 anos e a gente vê tecnologias indo e vindo, e eu não estou falando mal da inteligência artificial, acho que tem uma dicotomia nela ali entre o que se promete e como a gente vai usar, mas isso vale para toda tecnologia, eu acho que a regulamentação é o caminho, não é exatamente disso. Assim. O que eu fico pensando ao longo desse trajeto, como é que, é uma pergunta específica para a Janaína, né? Como é que a gente separa o joio do trigo dessas novas tecnologias? Porque a gente vê promessas do Vale do Silício, vê, né, que
que, olhando em retrospecto, é fácil apontar que eles estão só enganando os acionistas deles para tentar valorizar o market share próprio, né? Acho que o metaverso me parece o exemplo mais evidente, assim, né? Que era claramente o Zuckerberg só tentando justificar sua própria existência para não ter uma debandada de ações ali, né? E me parece que há algo nesse sentido em relação à inteligência artificial, não nela em si, mas em como todas as outras empresas saem correndo para criar departamentos de inteligência artificial e de criar isso, porque tem o modismo. Então, ao longo da carreira, da sua carreira, né, dos 25 anos e tal, como separar o joio do trigo? Por exemplo, vale a pena sair correndo e comprar para Gulani ou para O2, sair e comprar câmera 3D, por exemplo, né, que veio e voltou, assim, que era só uma justificativa para encarecer ingresso, né? O próprio metaverso, enfim, qualquer coisa desse gênero, assim. Como é que você vê, assim, em retrospecto, tipo, não, isso aqui, cara, não vamos mexer com isso porque não vale a pena, não, isso aqui é legal apostar, vamos nessa, só para, né, para a gente, enfim, de novo, separar o joio do trigo. Não, que ótima pergunta, obrigada. Eu vi muita modinha surgir, né? E eu me animei com muitas delas. E porque, obviamente, quando você vê a Samsung ou a Apple ou alguém investindo num negócio, você fala, uau, esses caras são grandes e tal. Mas eu vi, tipo, o Google Glass em uso e saindo de uso porque não tinha programador para criar coisas. Eu vi o HoloLens também, outra coisa que não tinha programador. Então, essas tecnologias dependem de nós para elas funcionarem ou não. O que eu acho da inteligência artificial hoje, eu tive que testar, no mínimo, uns 500 aplicativos para eu conseguir chegar nessa opinião de hoje. Então, assim, eu tiro muito tempo da minha vida, às vezes, que eu poderia ter com lazer, para eu simplesmente testar. Antes de eu demonizar algo, né, dessa vez, ao invés de eu sair, inteligência artificial, eu falei, eu vou testar tudo. Comecei a estudar prompt e tal. Assim, não tem escola, não tem nada. O que eu faço? Eu aprendo aonde? No YouTube, no TikTok e no Instagram, vendo quem está testando. E aí eu vou lá e testo. Então, eu acho que... Não acho que é um hype, uma modinha. Não acho, porque eu estou vendo muita coisa grande. Quando eu mostro para as pessoas o que é possível fazer para facilitar as vidas delas, eu vejo gente mudando a vida, principalmente pequenos negócios, tá? Claro que grandes produtoras trabalham com isso e vão facilitar a vida, vão economizar 80% do que gastava em pós. E tudo bem, mas assim, a maioria está montando núcleos internos também, né, para fazer isso. Não usa essas ferramentas que tem aí livre na internet. Então, cara, eu acho que não é um hype, só que se a gente continuar dizendo algo sobre isso sem ter conhecimento sobre isso, não vai dar certo, né? Então, acho que tentem entrar um dia num Runway, que é um software de animação. Tentem entrar um dia no Midjourney, que é um de imagem. Perca um tempinho ali, fica 1 hora em cada um, para você ver se você consegue fazer uma imagem legal. Aí você vai ver como é que isso pode funcionar para o seu trabalho, para o seu futuro. Não é ouvindo outras pessoas que você vai conseguir ter esse pensamento crítico. E eu acho que assim, lugar como esse, para a gente fazer perguntas, está faltando. Então, assim, eu não sei tudo. Essa coisa assim, especialista em inteligência artificial, não existe um no mundo. Não tem como ser, sabe? Porque surge muita coisa ao mesmo tempo. Mas a gente poder conversar entre si é essencial. Enfim, não sei como fazer. Ainda bem que você é professor, que você vai poder, né, fazer isso acontecer mais fácil do que eu. Oi, bom dia. Meu nome é Júlia Couto, eu sou produtora também, venho explorando várias ferramentas de IA, meio na demanda da gambiarra, assim, tipo. E aí, já usei, assim, para escrever pauta de entrevista, para fazer storyboard, achei massa, e algumas de edição de som também. E é isso, eu trabalho numa produtora social que é afiliada a uma ONG, então tem uma entrada que é de produção, que é a parte que eu coordeno, e uma entrada que é de formação. Então, eu fico meio fazendo essa ponte. E aí, eu queria, primeiro, só para fazer um link com a tua fala,
tem um TED famosíssimo, pegando o nome dela que eu tinha esquecido, Joy Bolamini, que fala de vieses na inteligência artificial, meio que assim, um pouco do que ela apresentou aqui, né, e aí de onde vem, assim, eu acho que isso é legal, porque isso está pautado o que alimenta essa tecnologia em várias frentes é construído sobre o que a sociedade é hoje. Então, traz esses preconceitos dessa própria sociedade, e acho que é aí que a gente tem que atuar. E aí eu queria te perguntar, na sua opinião, qual vocês acham que são os pontos de temáticas importantes da gente ressaltar nas ações de educação? Que eu vejo, por exemplo, ética, para mim, acho que assim, nunca foi tão essencial falar sobre ética. Assim, o tanto de perguntas que o ChatGPT já me devolveu, que pedem para entrevistados reviverem situações de violência, porque é isso, está pautado nesse jornalismo sensacionalista. E aí eu faço o meu filtro do que eu tenho ali de formação em cinema e falo, não vou fazer esse tipo de pergunta. E eu queria que você colocasse outros pontos que você acha importante de serem ressaltados na educação voltada para IA. E os espaços, porque é isso, eu uso no meu dia a dia, mas eu não compartilho muito dos meus processos, assim, sabe? Assim, e aí não vejo o sentido compartilhar esse tipo de coisa no Instagram, porque acho que não é uma plataforma para isso. Aí tem alguns outros fóruns, assim, eu queria saber quais outros tipos de espaço você está tendo para trocar essa ideia com as pessoas, se são mais eventos presenciais, tem algum espaço digital, assim, para eu ir atrás e participar também. Acho que esse do Sebrae, basicamente, é o único formal, assim, né, que eu consigo participar. O Senac agora, enfim, está entrando em contato também. Festivais de cinema sempre é o melhor lugar, assim, sabe? Então, e é engraçado, assim, porque às vezes o pessoal da organização não sabe nem quem procurar. Então é legal a gente dar um cutuco, sabe? Tipo, ei, eu falo sobre isso, será que não tem espaço? É meio um trabalho de formiguinha. Mas com relação à questão de direitos, né, de ética, o que eu vejo assim, se você não é uma boa pessoa na sua vida, você já não deveria mexer com inteligência artificial, se você não tem bom senso. Porque é muito simples. Eu vou entrar lá e vou pegar a imagem da Elis Regina e fazer uma publicidade. Não, ela está morta, ela não te autorizou a fazer isso. Não faça isso. Isso é meio óbvio, né? Só que não é tão óbvio assim. Eu quero entrar e pedir para o ChatGPT criar um roteiro baseado na obra do Seinfeld. Eu fiz isso. A hora que eu fiz isso, eu falei, que estúpida, eu não posso fazer isso. Isso, sabe? Então é uma questão de bom senso mesmo, porque as ferramentas não vão cuidar disso. Algumas cuidam, né? Tipo, esses dias eu pedi para alguma, aí foi um teste mesmo, fazer uma música baseada na música dos Beatles. E aí ela respondeu, isso vai contra nossas diretrizes e tal. Aí eu entrei numa outra e ela fez. Então você vê que é o que você falou, ética é o essencial agora, realmente, mas vai de acordo com o que acontece na vida real, né? Acho que é isso. Acho que eu consigo ouvir. Ela está perguntando quais são as estratégias que a gente tem que usar para não ferir direitos autorais. Eu acho que, não sei, Chese, mas o que a gente falou um pouco ontem é usar essas ferramentas como, talvez, inspiração. Não usar exatamente o mesmo texto, né? Exatamente. Não tem estratégia, né? Tudo que você for botar lá, você botou. Todo mundo pode ter acesso. Tanto que, por exemplo, na Netflix você não pode usar. Né? Em nenhum streaming você pode usar essas ferramentas que são abertas. Existem algumas, como o LM Notebook, que é do Google,
que ele já é um pouco mais direcionado, porque ele cria notebooks para você. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa sobre um assunto tal para você escrever um roteiro. Você entra lá e você pede para ele montar um notebook, que é, olha, eu tenho essa ideia aqui, vai puxando artigos para mim. E aí você consegue conversar com o texto, fazer perguntas para o texto, ou para vários textos. Então, você vê que, eu acho que assim, não tem parâmetro, não tem nada, é ano zero. Né? Vai depender muito da gente ensinar. Mas uma coisa que eu já te digo de cara, assim, esses muito populares, eu não entrego nada para eles. Nenhuma imagem minha, nenhum dado meu, nenhum texto que seja sigiloso, por exemplo, e que já não esteja disponível. Né? Eu acho que tem que ter esse tipo de cuidado, sim, assim, porque a gente não sabe o que vai ser feito, né, com isso. Nesse decorrer, eu já entrei e pedi uma imagem parecida com o Wagner Moura e ele fez. Não é melhor do que a original. Acho que deu, né, gente? Obrigada, viu? Até mais. Obrigado, gente.